Bom dia, bom dia. Shalom, shalom. Mulheres vivas e avivadas, aqui estamos nós novamente. Nesse dia, aqui tá frio, por isso não estamos no jardim, mas estamos no jardim de Deus com todas essas lindas flores que encantam o coração do nosso Pai aí do outro lado. O melhor de tudo é que nós fazemos parte de um jardim que está sempre florido, porque é banhado pelas águas do Espírito e inundado pela presença do nosso Deus. Hoje eu quero começar o programa com uma palavra de uma pessoa que viveu na presença de Deus. Nós estamos falando de mulheres de presença, mulheres que vivem na presença do Senhor. Essa palavra não é de uma mulher, mas é de um homem que influenciou milhares de mulheres pelo mundo todo e até hoje. Diz assim: olha, esse livro para mim, depois da Bíblia, é um dos livros e eu ganhei de relíquia A Imitação de Cristo. Talvez você encontre. Esse meu, ele foi encontrado em um sebo e já faz anos que um irmão comprou e passou para mim porque disse que era a minha cara. E hoje eu fui despertada pela a presença do Senhor em ler essa palavra. Depois eu falo um pouquinho desse homem de presença. Ele diz assim, para aquelas que são ansiosas, preocupadas com o que as pessoas pensam ao seu respeito, com o que as pessoas vão falar de você, seja você mesma. Ele diz, ele dá um segredo muito grande. Ele diz assim: não te importes muito de saber quem seja por ti ou contra ti, mas trata e procura que Deus seja contigo em tudo que fizeres. Tem boa consciência e Deus te defenderá, pois a quem Deus ajuda, não há maldade que o possa prejudicar. Se souberes calar e sofrer, verás sem dúvida o socorro do Senhor. Ele sabe o tempo e o modo de te livrar. Portanto, entrega-te todo a Ele. A Deus pertence aliviar-nos e tirar-nos de toda essa confusão. Não é Bíblia, mas é alguém que viveu na presença do Senhor. Esse é um homem de presença. Quem é esse homem? Parece que eu estou assim, sentindo que pessoas do outro lado estão falando. Repete o que você acabou de ler, porque muitos estão chegando agora, né? Muitos já estão chegando e vão compartilhando, chegando e compartilhando, chegando e abrindo sala, chegando e dando boas-vindas para outras amigas entrarem em suas salas. Por isso eu quero repetir o que esse homem de presença diz. Isso é tão importante para os dias que estamos vivendo. Parece que esse homem de presença, um homem que viveu na presença de Deus, parece que ele está tão aqui presente em nossos dias tão conturbados, cheios de pessoas preocupadas com a pandemia, com o desemprego, com o que vamos comer, o que vamos beber. E pessoas que me ligam, olha, fulano falou mal de mim, cicrano falou mal de mim, tem uma pessoa que se levantou contra mim, alguém postou algo ao meu respeito, alguém falou mal da minha reputação. E esse homem, plácido, cheio da presença de Deus, porque eu quero dizer às irmãs e os irmãos que estão do outro lado,
Sabe como você sabe que uma pessoa vive na presença de Deus? É que as coisas que falam a seu respeito já não te interessam mais. Sabia disso? Que uma das características de uma pessoa de presença é que ele não se importa mais com o que as pessoas pensam dele ou falam dele. Não interessa mais. E esse homem diz assim, esse irmão amado: não te importes muito de saber quem seja por ti ou contra ti, mas trata e procura, quer dizer, ponha o foco, procura que Deus seja contigo em tudo que fizeres. Ou seja, se Deus é por nós, quem será contra nós? Por isso o apóstolo Paulo dizia: eu posso todas as coisas, porque Cristo está dentro de mim me fortalecendo. É com essa palavra que eu quero dar um bom dia a essas mulheres amadas. Desculpa eu ficar mexendo na câmera, é porque para pegar um ângulo melhor para vocês estarem vendo melhor. Às vezes as pessoas que mais me procuram e escrevem para mim minha tia falou de mim, meu irmão falou de mim, fulano no trabalho se levantou contra mim, uma pessoa na igreja falou contra mim. Amados, quando nos tornamos uma pessoa de presença, isso já não interessa mais. Não te importes muito de saber quem seja por ti ou contra ti, mas trata e procura que Deus seja contigo em tudo o que fizeres. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. E ele diz: tenha boa consciência. Sabe, não tem nada melhor. Eu disse isso esses dias a uma pessoa que estava me perguntando: você não tem saudade dos púlpitos? Gente, olha, um palanque, um púlpito, um lugar para você subir não faz você. Você não necessita de ser uma pessoa de palcos. Você precisa ser uma mulher de altar. E o resto é com o Senhor. Então esse homem, deixa eu ler um pouquinho sobre ele. E aí vamos entrar na palavra que o Senhor quer nos dar hoje. Esse livro, Imitação de Cristo, eu acho que tem uma pessoa que recompilou ele na nossa atualidade. Mas você pode fazer buscas pela internet, que eu acho que ele foi reeditado de uma forma mais, como eu vou dizer, mais moderna. Mas esse aqui, o verdadeiro, é uma cópia, você vê que está toda manchada, muitos anos. Diz: esse livro foi escrito por um monge, ou seja, monegismo, pessoas que vivem em solidão com Deus. E ele escreveu isso num momento de densa atmosfera, num momento de trevas que a igreja estava passando. Esse homem, ele nasceu em 1380, portanto só havia uma igreja, a igreja romana. Não havia tido ainda a reforma pelo Martinho Lutero. Então as pessoas se exilavam para viver com Deus, e muitos não entenderam que nós temos que nos isolar dentro de nós, como aprendeu a Madame Guyon, a voltar-se para dentro, fazer uma catedral dentro de nós, fazer um templo vivo dentro de nós, que nos tornemos uma arca vivente, que carregamos a glória de Deus para ser manifestada em qualquer momento, em todos os lugares por onde passamos. Como Deus precisa de mulheres e homens arcas. O que é isso, irmã Elizabeth?
aquelas pessoas que transportam a glória de Deus de tal maneira que quando elas chegam em algum lugar, a atmosfera toda muda. E diz que esse homem escreveu a imitação de Cristo em um momento, numa atmosfera de um convento medieval, envolta em escuridão do que a igreja vivia naqueles dias. E aqui diz, é como se o autor se libertasse das paredes de pedras e das barreiras de uma civilização precária, discriminadora, e projetou-se para tempos futuros e considerou a alma humana em sua perenidade na presença do Senhor. A imitação de Cristo, quer dizer, esse livro não tem pátria, nem ambiente, nem época. Tornou-se universal, tornou-se patrimônio da humanidade. E o autor é Thomas de Kempis, nascido no ano de 1380 na Alemanha, no pequenino povoado de Kempen, nas proximidades da colônia. E aí diz que esse homem extraiu da alma dele coisas tão tremendas, vocês não sabem quantos anos eu me delicio dos escritos de Thomas de Kempis. Está sempre perto da minha Bíblia, porque deixa eu te falar. Ah, mas a Bíblia não é suficiente? Claro que a Bíblia é suficiente. Tanto que ele extraiu, tudo que ele escreve foi extraído de uma pessoa que viveu totalmente na presença do Senhor. E ele, como o outro que nós vamos falar, eles viviam entre as panelas dos conventos, entre os trabalhos, e eles projetavam dentro dele o tempo todo a presença de Deus. Esses homens não tinham medo de ser assaltados se alguém levar os seus televisores de 60 polegadas. Eles não tinham medo do ladrão pôr uma arma na cabeça deles e roubar, assaltar o carro deles. O coração deles não estava que tinha que pôr cerca elétrica em volta da casa para guardar um bem que eles tinham. Sabe por quê? Eles traziam dentro deles o bem maior, que era a presença do Senhor. Esses homens e mulheres do passado, eles não tinham o coração colocado em bens materiais, mas esses homens morriam de medo, tremiam de medo de perder a presença de Deus. Então, por isso que nós estamos falando esses dias, mulheres de presença. Não tenha medo de alguém roubar a sua reputação. Não tenha medo de que alguém possa tomar o seu veículo ou que alguém possa roubar o seu status, o seu local de trabalho, o seu cargo. Tenha medo de você viver sem a presença de Deus. Tenha medo de que alguém ou algo possa tirar você da presença de Deus. E esse homem começa aqui: não te importes muito de saber quem seja por ti ou contra ti, mas trata e procura que Deus seja contigo em tudo que você fizer. Será que Deus está falando com você essa manhã? Ou será que essa igreja moderna roubou de nós até a sede pela presença? E uma pessoa disse algo e eu concordo com ela. A pior miséria da humanidade não é tudo que está acontecendo aí fora. É um povo que vive como se Deus não existisse. É um povo que vive sem a presença de Deus. Então, essa manhã, o Senhor está nos convocando a nos tornarmos pessoas de presença. Vive o Senhor em cuja presença estou. Essa era a apresentação, o crachá de apresentação do profeta Elias
em toda e qualquer situação. Muito prazer, eu sou um homem de presença. Muito prazer, eu sou uma mulher de presença. E nós vamos estar falando isso a respeito de pessoas que ambicionam a presença de Deus a qualquer preço. Gostaria que você abrisse comigo sua Bíblia em Êxodo 33 e quero falar de um homem de presença e que chegou até os nossos dias, que escreveu o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, porque era um homem que ambicionava a presença de Deus mais que tudo. Eu escrevi algo para o meu filho essa semana. Tenha medo de perder a presença do Senhor. Seja como o rei Davi, um homem que estava envolto em palácios, né? Em grandes construções, com ouro por toda parte, o nome dele sendo mencionado em todas as nações, e ele dizia: Senhor, tu és a porção da minha herança, eu não possuo outro bem além de ti. Tu és a porção da minha herança. Quantas mulheres podem falar isso do outro lado nessa manhã? Quantos homens que estão aí? Porque enquanto o nosso coração for atraído por coisas que estão lá fora, então eu não fui totalmente conquistada pelo Senhor. Será que o Senhor já nos conquistou? Será que podemos dizer isso essa manhã? Senhor, vive o Senhor em cuja presença vivo. Senhor, eu não ambiciono, eu não quero nada fora da presença do Senhor. Será que Deus pode contar conosco nessa manhã e dizer quantas mulheres aquarteladas eu já consegui conquistar o coração? Então vamos lá. Êxodo 33 diz assim. Deixa eu dar um pano de fundo, dar uma floreada antes de nós chegarmos aqui. Antes de lermos essa palavra, aconteceram algumas coisas. Deus havia dito a Moisés: olha, Moisés, suba essa montanha e eu quero falar com você. Sobe essa montanha porque eu escolhi esse povo para ser um povo de reino e sacerdócio. E eu quero falar com você. E quando Moisés subiu a montanha e está lá em cima 40 dias, orando na presença do Senhor, o povo aqui embaixo diz: o que será que aconteceu com esse homem chamado Moisés? E esse homem chamado Moisés pode ter morrido e nós estamos aqui esperando ele. Foram até Arão e falou: faze-nos um Deus para que nós adoremos e nós o reverenciemos e digamos que ele nos tirou da terra do Egito. E as mulheres tiraram os brincos, os colares, deram a Arão e ele jogou no fogo, fundiu e levantou-se o primeiro bezerro de adoração no meio do povo de Deus. E quando Moisés desce, que vê toda aquela balbúrdia, ele quebrou as pedras que foram escritas pela mão do Senhor, pelo dedo de Deus, a primeira lei, os primeiros mandamentos que aquele povo iria viver debaixo dele. Deixa eu dizer uma coisa. Quando nós rejeitamos a palavra que Deus escreveu, e quando nós rejeitamos tudo que o Senhor fez por nós e para nós, para uma vida futura cheia da presença do Senhor, e buscamos os bezerros de ouro, vocês não sabem a fúria que levantamos no coração de Deus. Então, para sermos uma mulher de presença, eu disse ontem, temos que encher as nossas lamparinas com o azeite extraído dessa palavra. Não tem outro meio de encher as nossas lamparinas, a não ser através da palavra de Deus.
Não tem outro método de fazer uma casa ser cheia da presença de Deus, a não ser uma casa que vive na presença do Senhor através da palavra. Enquanto não trouxermos a palavra de Deus para dentro do nosso ambiente, para dentro das nossas casas, para dentro do nosso coração, nós vamos ser pessoas fáceis para os lobos que estão aí fora. Então Deus está nos falando, voltem-se para a minha palavra. E quando Moisés desceu, que ele viu o bezerro de ouro, ele quebrou aquele bezerro. Ele jogou no fogo, ele moeu até que virou pó e ele jogou na água. Ele disse, eu não quero que fique aqui nem as cinzas desse bezerro que foi levado. E Moisés ficou muito triste. E aí havia uma tenda. E olha o que esse homem de presença fez. E diz assim, depois o Senhor ordenou a Moisés, leve este povo que você tirou para a terra que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, pois eu disse a eles que darei a terra aos seus descendentes. Mandarei à sua frente um anjo, expulsarei do território os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus, tudo quanto é eus. O Senhor disse que ia colocar para fora da vida deles. E disse assim, vão para a terra que jorra leite e mel, mas eu não irei com vocês. Sabe o que pode acontecer de pior na sua vida? É Deus falar, olha, eu fiz uma promessa ao seu pai, à sua mãe, os seus antepassados, eu vou te colocar num bom trabalho, vou te dar uma excelente casa, vou te dar o melhor carro do ano, mas eu vou te dar uma notícia, eu não vou estar do seu lado. Meus amados, vocês não têm noção o que é viver sem a presença de Deus. O povo que está lá fora sabe. Esse povo que está lá fora, enfrentando uma pandemia sem Deus, eles sabem o que é viver sem Deus. Eles sabem o que é viver ignorando a presença de Deus. Por isso que eu te digo, não ignore a presença de Deus. Seja uma mulher de presença. E ele diz, mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo rebelde e eu poderia destruí-los pelo caminho, porque vocês têm o pescoço duro, vocês são rebeldes. Um dia vocês estão na minha presença, no outro dia vocês estão fazendo pacto com o mundo. Um dia vocês me adoram, no outro dia vocês estão vendo pornografia na televisão. Um dia vocês me invocam, no outro dia vocês abrem o celular de vocês e passam horas pesquisando coisas que não interessam para a vida futura de vocês. O Senhor diz para que eu não destrua vocês pelo caminho. Eu me lembro o ano de 2003 para 2004. Eu estava passando por aquela fase de desintoxicação de obra. Deus havia me tirado da rede de intercessão e me colocado em silêncio total, no ostracismo total. Mas eu nunca deixei de ter o coração de intercessora. E tinha uma amiga chamada Ana. Ela partiu para o Senhor. E nós conversávamos muito. Ela me ligava, eu era para ela como uma mãe espiritual. E às vezes ela me ligava e eu estava naqueles momentos de grande intercessão, com voz de choro eu atendia, porque via que era ela. E ela falou para mim assim um dia, por que você chora tanto? Por que você se desgasta tanto pela obra de Deus? Por que você não é uma mulher comum? Por que você não vai para o shopping fazer compras como as outras mulheres vão?
Por que você não bota um salto, faz uma maquiagem? Você é tão bonita, tem um marido que te ama, você tem uma casa maravilhosa, você tem filhos maravilhosos, você é uma mulher cheia da presença de Deus, porque você não é uma mulher comum. Bota um salto, mulher, vai fazer compras. Para de chorar por causa da obra de Deus. Esses pastores não estão nem aí por você. Eu vejo você orando por pastores todos os dias, para Deus levantá-los, para Deus avivá-los. Eles não estão nem aí para você, eles nem sabem que você existe mais. Muitos deles usaram a plataforma da rede para se projetarem. Hoje não sabem nem cadê Elizabeth Cornélio. A voz do inimigo usa pessoas amigas. E eu, ali no meu quarto, fiquei pensando naquela palavra. Olhei eu no espelho, o olho inchado de chorar. Dei uma olhada em mim e falei, sabe que ela tem razão? A partir de hoje eu vou ser uma mulher comum. Para que eu ficar chorando dentro de um quarto? E todos os dias eu tenho aquela comunhão no entardecer com o Senhor. E eu fazia minha comunhão e meu amado vinha, entrava no meu quarto. E eu sempre adorando o Senhor, o dia inteiro adoração na minha casa. Meu marido trabalhava muito, ficava muito tempo fora. Meu filho em 2 faculdades e eu, né? Minha filha morando na Inglaterra e eu sozinha no casarão. Tudo meu e do Senhor. Vamos ficar uma mulher comum. Pensa, nunca faça o que eu fiz, já vou te advertindo. E aí, no outro dia cedo, virei uma mulher... e aí eu fiz uma oração. Senhor, olha, é muito difícil ser uma mulher de presença. Na época eu não usei essa palavra. Uma pessoa que está sempre aqui com o Senhor. Senhor, me deixa ser uma mulher comum. Me deixa ser uma mulher que faz tudo que as outras fazem. E eu tinha lido e ficado com o Senhor até tarde. Fiz essa oração e dormi. Acordei no outro dia, fazendo tudo que eu sempre fazia. Meu café da manhã. Tomei meu café da manhã, mas senti uma coisa diferente. Olhei lá fora, tinha algo lá fora diferente. O dia estava diferente. Eu disse, vou para o shopping. O shopping abre às 10. Tomei um banho, arrumei, botei a melhor roupa, botei o salto, botei minha bolsa, peguei o cartãozinho, fazer comprinhas, ser uma mulher comum. Eu não tenho nada contra fazer compras, amadas, eu amo. Mas escute o processo que eu quero te falar hoje. E fui para o shopping, mas estava faltando algo. Eu andei, eu comprei, eu almocei naquele lugar, voltei lá pelas 3 da tarde e o dia estava estranho. E aí, relaxei um pouco, mas sentindo um vazio, algo estranho acontecendo. Que vazio é esse, Senhor? Que estranho. Quando chegou a hora da minha comunhão, que era 6 horas da tarde, eu preparei aquele lugar, eu tenho umas toalhas de mesa linda que eu ponho para pôr o pão, o vinho, a minha ceia da comunhão com o meu amado. E lá no meu espírito fiquei aguardando o Senhor chegar e ele não chegou. Eu fiz a ceia, eu comi o pão, eu tomei o vinho, eu cantei os hinos ao Cordeiro como eu sempre faço. Todos os hinos que agradecem ao Cordeiro a morte que ele morreu por mim. Eu cantei, mas estava algo faltando. E eu, naquela hora, fiz uma oração e disse, Senhor, o que está acontecendo?
Rebobinei o meu dia. Será que eu disse algo que feriu ao espírito? Será que eu liberei com a minha boca uma palavra que feriu alguém? Será que eu disse algo? Será que eu fiz algo? E aí comecei a entrar em desespero. E eu disse, tá faltando alguma coisa. Olhei lá fora, o entardecer está caindo, mas o entardecer já não vinha com aquele prazer que eu tinha da presença, da comunhão que eu tinha com o Senhor. E coloquei hinos, adoração, e estava tudo vazio. E aí eu caí de joelhos e disse assim, Senhor, o que está acontecendo? Onde eu entristeci o seu espírito? Porque eu sinto que o Espírito Santo não está aqui comigo. Cadê o Espírito? E eu comecei a sentir falta da presença. Eu estava com ausência da presença de Deus. E entrei em pânico. E o Senhor me disse, eu caí de joelhos, eu lembro que entre a cama e o guarda-roupa havia um espaço de mais ou menos 1 metro e pouco, e eu caí ali naquele tapete e disse, Senhor, me ajuda, o que eu fiz de errado, o que eu falei, o que eu fiz, tem misericórdia, e entrei em pânico. E o Senhor, em sua infinita misericórdia, disse assim, só vou falar com você essa vez. Você quer ser uma mulher comum e uma pessoa comum. O populacho que saiu do Egito junto com o meu povo, foi eles que sopraram nos ouvidos a maioria das rebeliões que houve no meio daquele povo. Uma pessoa comum, Elizabeth, que vive comum, já está falando, igual a todos, não podem virar uma arca que retém a minha presença. Por isso eu me afastei de ti. Ontem você pediu para ser uma mulher comum. E eu estou deixando você livre para ser essa mulher comum que você quer ser. E a partir de hoje, você é uma mulher comum. Amados, vocês não têm noção do desespero que eu entrei. Eu queria, se Deus estivesse ali palpável, eu tinha agarrado nas vestes dele, eu tinha agarrado aos pés dele e falado, não me abandona, por favor, não me deixa, eu morro se o Senhor me deixar. Não vá, Senhor, por favor, fique comigo. E eu vi quando aquela voz, aquela presença de Deus se retirou de mim e da minha casa. E eu entrei em pânico. E eu desci para fazer almoço. Não, no outro dia, de manhã. Foi o jantar que eu fui preparar. Eu desci para preparar o jantar. E quando eu desci as escadas, eu era uma mulher comum. E eu fiz o jantar como uma mulher comum. E agora eu não tinha aquele prazer na minha comida. Eu tinha pânico. A casa estava grande e eu parecia que estava cheia de outra presença, que não era a presença do meu amado, e eu entrei em desespero. E eu não conseguia dormir, e eu passei praticamente a noite acordada, e no outro dia de manhã, no meu horário de comunhão, que eu pego a palavra, peguei a palavra, ela estava vazia, e eu dizia, Senhor, por favor, volte. Senhor, aquilo foi a minha amiga que me fez, me induziu. O Senhor disse, não, ninguém te induz a nada. Você pode até escutar pessoas falar coisas, mas as escolhas são suas. E eu chorava. Vocês não sabem o que é um ser humano com o oco da ausência da presença de Deus. Vocês não sabem o buraco numa alma que conheceu a presença e essa presença foi retirada da vida dele. E eu gritava, volte, Senhor, volte, Senhor. Sabe quanto tempo durou isso? Passou um dia, 2, 3, uma semana e eu fui emagrecendo.
eu não tinha apetite. Meu marido preocupado, minha mãe preocupada, meu filho preocupado. E eu comecei a entrar em desespero, numa depressão. E eu falava e Deus não ouvia mais. A comunhão da tarde passou a ser um ritual. Ele não estava presente, ele não batia na porta, ele não entrava para cear comigo e eu com ele. Eu comia sozinha, ele não estava presente. E eu entrava, eu lembro de uma janela grande que ficava virada para o aeroporto, e eu via os aviões baixar e subir, e eu clamava: volte, Senhor, volta, amado meu, volte, me perdoa, eu quero a sua presença, volte, Espírito Santo. E aí eu entendi o que no Salmo 51 Davi escreveu: Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo. Senhor, me perdoa todo o pecado que eu cometi. Ele estava orando por causa do pecado que ele cometeu com Batseba. E ele dizia: não retires de mim o teu Espírito Santo. Amados, pouquíssimos sabem o que é viver sem a presença do Espírito Santo. E eu experimentei isso. 3 meses depois da ausência da presença, eu ia para o sítio, eu andava numa mata que tem lá, eu ia para uma roda d'água, eu levava meus livros e a Bíblia, tudo vazio, a ausência da presença estava ali em cima de mim. E eu andava gritando: volta, amado meu, volta. Foi a única vez em toda a minha vida cristã, desde que eu me converti, naquela escola no ano de 79. Foram os únicos dias da minha vida que eu vivi sem a presença do Senhor. E não era porque eu tinha pecado, eu tinha adulterado, eu tinha prostituído, eu tinha roubado alguém. Eu liberei uma palavra: eu quero ser uma mulher comum. Sabe? Eu só disse que eu queria ser uma mulher comum. E o Senhor disse: quem me recebe nunca mais é comum. É separado das pessoas comuns e colocado no reino de reis e sacerdotes. E aí num dia, numa bela tarde, eu já estava entrando em desespero total. E eu queria Deus, eu queria Jesus, eu queria o Espírito Santo de volta. E eu falava: volta, meus 3, volta, eu não quero nada na vida, eu não quero palco, eu não quero púlpito, eu não quero homens, eu não quero aplausos, eu não quero ninguém, eu quero vocês. Eu não quero nada, não quero um nome na terra, eu não quero nada, eu quero vocês. Meu Deus, meu Pai, meu Yeshua e meu doce Espírito Santo. E aí uma tarde, a misericórdia de Deus me alcançou. Eu sei que ele nunca esteve ausente. É quando um pai brinca de pique-esconde com o filho, e ele se esconde atrás de algo e o filho o procura. Ele está em algum lugar naquele ambiente, o filho só precisa encontrá-lo. E aí um dia, nessa ceia de comunhão, eu disse: não aguento mais tentar ouvir o Senhor bater para me abrir. Que saudade, Senhor, de quando o Senhor batia na minha porta e eu corria para abrir e podia cear com o Senhor e o Senhor comigo. E desculpem, irmãos, eu tinha preparado outra coisa para hoje, mas o Senhor está me guiando a dizer isso. E numa tarde,
eu arrumei a mesa da comunhão e eu falava todos os dias para o Espírito Santo. Eu não sabia o que era ser comum, agora eu sei. Me leva de volta para a congregação dos justos. Me leva de volta para a sua presença. E aí, amados, numa tarde, eu ouvi os passos do Senhor. E eu deixava a porta do meu quarto fechada. Eu fazia essa ceia de comunhão sempre no meu quarto. E eu ouvi o Senhor. Mas foi tão nítido que eu achei que meu filho tinha chegado. E eu abri a porta. Quando eu abri, entrou um perfume de jasmim. E eu senti aquela presença entrando no meu peito, todinho, invadindo eu, todinha. E eu senti o Senhor me abraçar e dizer: bem-vinda de volta. Agora você sabe o que é viver sem a minha presença. Agora você sabe o que é ser uma mulher comum. Por isso, amadas, tem algumas pessoas que acham que eu sou retrógrada, que eu sou uma mulher legalista, que às vezes eu não faço o que as outras mulheres fazem. Ah, por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Por que você não é igual às outras? É porque eu conheço os dois lados. Eu conheço o lado de ter a presença, conheço o lado da ausência dessa presença, e eu não consigo entender como pessoas passam a vida toda na igreja sem conviver com a presença de Deus. Por isso, quando o Senhor disse para Moisés: a minha presença não irá com vocês, porque vocês são um povo rebelde, eu poderia destruí-los no caminho. Quando o povo ouviu essa má notícia, começou a chorar, e nenhum deles usou mais joias, porque a joia era usada em momentos de festividade, de alegria. E diz assim: e o povo começou a chorar e nenhum deles ousou usar suas joias, pois o Senhor tinha mandado Moisés falar ao povo: vocês são um povo rebelde. Se eu for com vocês, ainda que por um pouco de momento, eu os destruiria, porque vocês são rebeldes. Agora tirem as suas joias e os enfeites que estão usando, até eu decidir o que faço com vocês. Por isso, a partir do Monte Horebe, os israelitas deixaram de usar joias e enfeites. Nesse lugar, o povo desataviou-se de suas joias, de seus enfeites. E eu não estou falando essa palavra para dizer às irmãs para não usar mais nada. Eles deixaram de usar até o Senhor decidir o que ia fazer com eles. Porque usar joias e enfeites era símbolo de alegria, de júbilo por causa da presença. Vocês estão entendendo? E aí Moisés fez algo inusitado, que era isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu acho que estraguei a live de hoje com tanto choro, mas é que eu tinha que contar isso a vocês. Ser uma mulher de presença é desataviar-se para que Deus atavie depois, no momento apropriado. Não que eu não possa usar joias, que eu não possa
fazer mais nada, mas é porque Deus tirou para um propósito. E aí Moisés fez algo por causa daquele povo. Moisés costumava armar a tenda longe do acampamento. Ele a chamava de a tenda do encontro com Deus. Todo aquele que quisesse consultar o Senhor ia à tenda que estava fora do acampamento. Sabe o que Moisés disse? Eu vou fazer um lugar, uma cabana, uma tenda, longe da contaminação de vocês. Porque olha que uma amiga que me amava disse, por que você não vira uma mulher comum? E me custou os piores 3 meses da minha vida. Não estou culpando ela, de maneira alguma. Ela queria o meu bem. Ela queria me ver para cima. Ela era psicóloga. Ela queria me colocar para cima. Ela queria que eu me despertasse. Que eu virasse uma mulher igual às outras. Fosse às compras e tudo. Eu posso ir às compras com a presença. Eu posso ir ao shopping com a presença. Eu posso dirigir o meu carro com a presença. Eu posso andar no meu jardim com a presença. Eu posso fazer a minha comida com a presença. Eu posso escrever com a presença. Eu posso fazer tudo com a presença. Meu marido me chamou, vamos ali na praia. Andar um pouquinho agora que a prefeita falou que pode caminhar na praia. Vamos lá para você pôr o pezinho na areia. Tudo dele ele fala no diminutivo. Vamos lá para você pôr o pezinho na areia um pouquinho. Eu posso fazer isso com a presença. Ou posso viver isso sem a presença, que é o pior inferno que uma pessoa pode viver. Quando a gente conhece o Senhor, por isso o inferno chama inferno, porque é um lugar com ausência da presença de Deus. A presença de Deus não está no inferno. E lá é o lugar onde tem mais crentes. Porque lá todos vão saber que Ele é o Senhor e eles vão se arrepender de ter vivido. Ou quer dizer existido, porque ninguém vive sem a presença de Deus. Existido sem a presença do Senhor. E uma igreja, tinha uma Bíblia, mas não liam essa Bíblia e não viviam a vida cristã. Passaram pela vida com a ausência da presença de Deus. Por isso eu digo para vocês, a pior miséria humana é viver como se Deus não existisse. E Moisés pegou uma tenda, armou longe desse povo, longe do acampamento. E sempre que Moisés ia... Onde você está lendo, irmã Elizabeth? Êxodo 33. E estou agora no versículo 7. E diz que todo aquele que quisesse consultar o Senhor ia à tenda da revelação, à tenda fora do acampamento. E sempre que Moisés... Isso que me chama a atenção... Sempre que Moisés ia para a tenda, todo o povo se levantava. Era um povo sem a presença, convivendo com um homem que não era comum, era um homem cheio da presença. Por isso eu digo a você, seja uma mulher de presença, e você vai atrair os olhares para você, para gerar um avivamento. Escute só essa palavra. Sempre que Moisés ia para a tenda, todo o povo se levantava, o povo se despertava, o povo dizia, lá vai ele para a tenda do encontro. Porque todas as vezes que Moisés se dirigia à tenda do encontro, algo acontecia. E de sempre que Moisés ia para a tenda, todo o povo se levantava e ficava em pé, à entrada de suas tendas, às portas de suas casas, e o observava pelas costas,
Moisés está indo, entra nessa visão, Moisés está indo para um encontro. Ele era um homem de presença. E o povo ficava nas suas casas e o olhava pelas costas. Sabe o que Deus me mostra? Que uma mulher de presença, ela sempre vai ver Deus frente a frente. Mas todos os outros vão ter que olhá-la pelas costas, porque só vão ver as costas dela, porque sabe que nada mais que ficou para trás interessa para ela, porque tudo que ela foca e que ela vê é o rosto de Deus, a presença de Deus. Para trás, o povo me vê pelas costas. Você já viu aquele negócio? Quero que você me vê pelas costas? Que você me olhe pelas costas, porque eu sou uma mulher de presença. E diz assim, e o povo ficava de pé na sua tenda e observavam pelas costas, até que ele entrasse na tenda, porque aí acontecia uma coisa. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda. Quando você ambiciona Deus mais que tudo, você atrai a glória de Deus para a terra. Não são as músicas que cantamos, lerelê, ppp, não é isso que atrai a glória de Deus, mas é um homem que ambiciona Deus mais que tudo, mais do que o próprio respirar. E diz que quando ele entrava, o povo ficava olhando aquela nuvem, descia e ficava à entrada da tenda. E aí acontecia o mais extraordinário. E o Senhor falava com Moisés. Oh, amados, eu sei o que significa a presença de Deus. Hoje, se você me dá o cargo político mais alto que existe, eu quero o meu amado. Não que um cargo político não te deixe ser alguém de presença, porque Daniel tinha a presença de Deus, José tinha a presença de Deus, Esther tinha a presença de Deus, mulheres que viveram em palácios que tiveram a presença de Deus. Eu estou falando para mim, para minha experiência. Eu não tenho, eu não quero, eu não busco, eu não ambiciono nada além da presença do Senhor. E aí diz o seguinte: e quando o povo via que a coluna de nuvem na entrada da tenda, todos ficavam em pé à entrada da sua própria tenda e adoravam ao Senhor. Porque eles viam, já que Moisés conseguiu atrair a presença de Deus nas suas casas, eles então se dobravam e adoravam o Senhor. Um homem vivendo na presença de Deus fazia um avivamento que todos os outros que ficavam nas suas casas olhando pelas costas, ficavam em suas casas em pé à porta das suas casas, e a glória de Deus descia na tenda do encontro, tenda da intimidade que Moisés armou longe desse povo rebelde, confuso, que queria glórias humanas. E diz que quando o povo via que a coluna de nuvem descia e que a presença de Deus descia na entrada da tenda de Moisés, todos ficavam em pé à entrada de suas próprias tendas e adoravam o Senhor. E o Senhor falava com Moisés face a face, tete a tete, olhando olho no olho, como quem fala com um amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Nun, seu ajudante, não se afastava daquela tenda. Que o espírito de Josué esteja hoje fincado em nós. Moisés saía da tenda, voltava lá para aquele povo comum, mas Josué, e hoje nós entendemos por que ele foi o homem que Deus usou para fazer aquele povo
entrar na terra de Canaã, porque quando Moisés saía, ele sentia o cheiro da presença de Deus ainda, e ele falava, vou ficar aqui. O povo está lá, o povo escolheu ser comum. Moisés armou a tenda bem longe do acampamento do povo. Mas Josué, filho de Num, não se afastava daquela tenda da presença. Uau! Meu Deus, que venha sobre nós essa manhã o coração desse homem chamado Josué, que não se afasta da tenda. Moisés disse ao Senhor, o Senhor me ordenou que leve esse povo, mas não me diz quem enviará comigo. E também me disse, conheço você pelo nome e você tem me agradado. Se o Senhor me vê com agrado, peço que me revele agora os seus caminhos, para que eu o conheça e continue sendo agradável ao Senhor. Lembre-se que essa nação é seu povo. O coração de intercessor brotou no coração desse Moisés, e o Senhor respondeu, eu mesmo irei com você e darei descanso a você. O Senhor disse que não iria. Ele disse, não faça isso comigo. Ele entrou no mesmo desespero que eu entrei. Não me deixe viver mais um dia sem a sua presença. E que nós estejamos aqui essa manhã, sabe, nos voltando para estar com o Senhor. A live era bem diferente que eu tinha projetado, mas louvado seja o Senhor, que nós não andamos segundo os nossos caminhos, mas segundo o que Ele nos quer. Eu não sei como é a sua vida, não sei se você já teve essa experiência, não sei que tipo de crente é você, mas o Senhor te chama hoje para a presença dEle. E respondeu o Senhor a Moisés, eu mesmo irei com você e darei descanso a você. E Moisés disse, ó Senhor, porque se a sua presença não for comigo, não nos mande sair desse lugar. Não saia nem para comprar pão na padaria sem a presença do Senhor. Não saia para fazer nada do lado de fora, mesmo dentro da sua casa, sem a presença do Senhor. Vamos orar para que essa igreja volte a ambicionar a presença de Deus, porque é ela, simplesmente ela, que nos levanta, que nos cura, que nos liberta, que nos coloca livres da depressão, da ansiedade, do medo da derrota, medo de não ser conhecido, medo de ser esquecido. Ó Senhor, toma o teu povo em tuas mãos. Nós armamos aqui hoje essa tenda do encontro. Cada um de nós nas nossas casas armamos essa tenda do encontro para que tu possas vir, que nós possamos sentir esse céu baixando e que nós possamos subir em direção a ti. Glorificamos o teu santo nome na terra.
Ajuda-nos a sermos mulheres de presença. Levanta homens de presença. Que nós possamos armar a nossa tenda do encontro longe dos homens e mulheres comuns que não querem o Senhor, mas que atraiamos a nuvem da sua glória. Ó Senhor, levanta cada homem e cada mulher e encha-os, que eles ambicionem não mais carros, não mais casas, não mais ministérios grandes, porque tudo está escondido na presença. Quando ambicionamos a sua presença, o Senhor nos dá tudo isso e muito mais, porque o nosso coração já não está mais nisso. Levante a sua igreja gloriosa para ser uma igreja de presença. E o mundo inteiro conhecerá que tu tens um povo de reis e sacerdócio na terra. Abençoe cada mulher que chora do outro lado agora, pedindo que a sua presença venha. Batize-os no espírito da sua presença. Esse homem que está chorando agora, dizendo: eu não sabia o que era conviver com a ausência da presença do Senhor. Senhor, essa pessoa que está deprimida, que se entope de remédios e não sabe que é a ausência da presença do Senhor. Oh, meu Deus, que ele possa sentir o Senhor essa tarde. Sopra agora o sopro da sua doce presença, entrando agora onde essa irmã está, onde esse irmão está. E como o Senhor entrou aquele dia com aquele perfume de jasmim, inundou toda a minha casa com sua presença e nunca mais deixou a minha vida. Oh, meu Deus, corremos para ti. Ainda que tu vês os nossos pecados, ainda assim nos escolheste e nos amastes. Contavas todos os meus erros, mas ainda assim me escolhestes e me amastes. Ainda que o Senhor conte todos os meus erros, ainda assim me escolhestes e me amastes. Ó Senhor, que cada um possa sentir o seu abraço agora, mesmo com todos os erros, com todos os problemas. E me amastes, e me amastes, e me amastes, me amastes, Senhor. Tu amastes a mim, me redimiste, Senhor. Me escolheste, Senhor. Me abraça, Senhor. O Senhor me deu um propósito eterno. Eu tenho um propósito eterno na minha vida. Oh, meu Deus. Não era merecedora do seu amor. Não era. Não era merecedora do seu amor. Oh, Senhor. E então uma explosão saiu do seu coração e derramaste o teu amor. E me deste o teu amor. E eu vivo nesse amor. Amém. Amém. Chegamos ao final, cheia de emoção hoje. Foi uma live muito emocionante para mim. Uma mulher que sabe o que é nunca ter tido a presença até os 21 anos, que teve a presença
Eu estava com 42, 43 anos, 44, na época que eu perdi a presença do Senhor por 3 meses. Estou com 62 anos hoje e nunca mais vivi sem a presença do Senhor. E ela está aqui. E é isso que eu tento transmitir a você todos os dias. Vamos amar a doce palavra do Senhor. Voltemo-nos para Deus. Vamos armar a tenda dessa revelação, essa tenda do encontro dentro de nós. Que essa tenda esteja aqui. Que a gente possa encontrar o Senhor em todos os momentos. Que Deus te abençoe. Que você possa compartilhar essa live com outros, para que eles também sintam o propósito da presença de Deus. Davi não quis viver sem a presença, com todo o ouro, com toda a pompa, com todo o palácio. Moisés disse que não iria sem a presença. Não nos faça subir com esse povo sem a sua presença. Quem poderá saber que somos um povo, que somos diferentes de todos os povos da terra, se o Senhor não for conosco? E o Senhor disse a Moisés: vou atender o seu pedido, porque tenho me agradado de você e te conheço pelo nome. E Moisés disse: peço que me deixe ver a sua glória. Vou atender o seu pedido, porque eu tenho me agradado de você e te conheço pelo nome. O Senhor está falando isso. Há milhares que estão do outro lado dessa live, ou uma pessoa que esteja ambicionando essa glória hoje. E terminamos dizendo essa palavra. E o Senhor disse, pronuncia o seu nome, a Elizabeth: vou atender o seu pedido, Elizabeth, porque tenho me agradado de você e te conheço pelo nome. Que Deus te abençoe nesse dia e continue por todo o dia buscando essa presença maravilhosa do doce Espírito Santo. A Viva Mulher novamente amanhã às 10 horas. Deus te abençoe.